das eleições municipais, o Broadcast Político e o portal Estadão.com iniciam uma série de entrevistas chamadas Cidades 2020, com especialistas nas áreas que mais demandam a atenção do eleitorado e da população como um todo. Na estreia, vamos falar de uma área prioritária para o desenvolvimento de qualquer nação, que é a educação. O convidado é o economista e coordenador de projetos na organização Todos pela Educação, Caio Calegari, que vai falar dos desafios e fazer uma radiografia do setor. Levando em conta que temos aí o Fundeb, que está para expirar no ano que vem, no ano das eleições. Aqui ao meu lado, o repórter de política do Estadão, Paulo Beraldo. Paulo, obrigada, Caio. Muito obrigado. E para começar, já que estamos falando em eleições municipais, eu queria saber de você qual o papel dos municípios na educação. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite. E os municípios são os responsáveis, no final das contas, pela operacionalização da educação básica no Brasil, né? Quando a gente fala de qualidade dos serviços educacionais, principalmente da creche até o ensino fundamental, o foco é o trabalho dos municípios, que podem, por conta do seu mandato constitucional, enveredar grandes avanços, grandes construções para melhorar a qualidade do serviço público e garantir, no final das contas, o direito à educação de qualidade para as crianças e para os jovens brasileiros. Caio, pensando no papel dos municípios, nós temos uma pesquisa do IBGE mostrando que de 3 a 4 cidades ao redor do Brasil, as indicações para os diretores das escolas dos municípios são por indicação política. Qual a sua avaliação sobre isso? Isso é um problema? Isso deveria mudar? Essa questão é algo imperativo de ser observado, no final das contas, porque se a gente imagina a educação como justamente o esteio do desenvolvimento do país, né? Essa construção de qualidade da educação, ela deve estar sempre ancorada em qualidade técnica, né? E por isso a gente precisa pensar que a gente precisa sempre estar contando com os melhores diretores, os melhores professores, para garantir justamente nas escolas a qualidade da política educacional. Então, quando a gente está pensando em o grande trabalho que tem que ser feito nos municípios, né, no próximo período, que é um trabalho que tem que acontecer com apoio ou não do governo federal também, dos governos estaduais, no final das contas, quem vai estar fazendo na ponta esse trabalho são os diretores e são os professores. Garantir que os professores e os diretores sejam selecionados da melhor maneira possível, com critérios técnicos, isso é imperativo, porque, do contrário, e isso tem literatura internacional falando a respeito, do contrário, a gente ainda vai ter muito controle político da educação, sendo que a gente sabe muito bem que o diagnóstico dos problemas, dos gargalos educacionais, é um diagnóstico que demanda propostas técnicas concretas de melhoria. Por falar em gargalos, Caio, tem a questão também da remuneração dos professores. Os professores hoje, eles estão numa categoria assim diferente, né? Que o professor era quase uma entidade, né? Muito desacreditados, não tem estrutura, as escolas, muitas escolas, né? Degradadas, sem infraestrutura. Essa é uma questão também que tem que ser levada em conta, Caio? É uma questão, no final das contas, de dignidade no nosso sistema educacional. Isso tem que estar em perspectiva dos municípios, dos governos estaduais e do governo federal, né? Por exemplo, hoje no Brasil, os professores recebem 30% a menos do que os profissionais de outras áreas com o mesmo nível de formação. No final das contas, a gente desvaloriza na nossa sociedade os professores do ponto de vista de remuneração, mas também do ponto de vista de formação adequada, do ponto de vista de planos de carreira. No final das contas, a gente tem, no Brasil, uma estrutura de carreira docente que é pouco interessante, né, para justamente atrair os melhores jovens para essa profissão, que é a profissão mais importante para o futuro do Brasil. Quando a gente fala sobre infraestrutura, também tem um gargalo gigantesco aí. Porque 15% das escolas de educação básica do Brasil não tem o mínimo para operar. Ou não tem água tratada, ou não tem energia elétrica, ou não tem esgotamento sanitário, ou não tem biblioteca ou sala de leitura, são elementos mínimos para a operacionalização. Essa é uma realidade nos municípios, por exemplo, do Nordeste, onde a situação é mais precária, ou você encontra isso também em São Paulo, Rio de Janeiro, em cidades, diríamos assim, né? Em todos os estados, a gente tem escolas com infraestrutura precária, principalmente em áreas rurais, né? E principalmente em áreas mais vulneráveis, do ponto de vista também das periferias.
Portanto, a gente tem uma urgência de garantir uma qualidade mínima em todas as escolas, porque sem isso, como que o professor vai poder fazer um bom trabalho, como que o estudante vai se sentir considerado com dignidade, justamente, pelas prefeituras, pelos governos estaduais. Caio, o diagnóstico ele parece bastante claro, né? Mas você vê vontade política dos gestores em implementarem algumas dessas atitudes para melhorar essa realidade pouco a pouco? Bom, Paulo, quando a gente coloca a questão de que o diagnóstico ele é claro, de fato é na nossa discussão, né, mais ampla. E de fato todo mundo, nas eleições, em todos os momentos, acabam falando: eu defendo a educação de qualidade. É óbvio, quem não vai defender, né? Agora, o ponto crucial é que a gente tem que entender que a gente tem pelo menos 7 desafios na educação brasileira. Eu vou listar aqui, pensando de cabeça, primeiro a questão do acesso, né? Então a gente precisa garantir todas as crianças e jovens na escola, sendo que hoje são quase 70%, 65%, 2/3 das nossas crianças de 0 a 3 anos estão fora da creche. E na pré-escola são mais de 300 mil crianças de 4 a 5 anos fora da escola. Ou seja, tem esse desafio que é de garantir estrutura, mas também a busca ativa das crianças, falando com as famílias para que elas estejam dentro da escola. Para além disso, continuidade das políticas públicas para garantir também a continuidade das crianças, dos meninos e das meninas na escola, né? Se não tem continuidade de política pública, isso é fundamental do ponto de vista de compromisso político, muitas vezes a gente tem crianças que abandonam. E o quadro objetivo é que de 100 crianças, na verdade adolescentes de 16 anos, 24 não concluíram o ensino fundamental 2. 24, né? A gente está perdendo 1/4 da nossa juventude, justamente, ou atrasados ou já abandonaram a escola. E do ponto de vista da qualidade, o dado é ainda mais devastador quando a gente está pensando em perspectiva de país. Metade das nossas crianças não estão alfabetizadas no 3º ano do ensino fundamental, metade. E dos jovens que concluem o ensino fundamental 2, 20%, apenas 20%, tem o conhecimento considerado adequado em matemática. Então, nosso quadro assim, de diagnóstico, ele é muito complicado. Demanda esforço político para conseguir vencer isso. E, para tanto, a gente precisa de políticas fortíssimas, que sejam de investimento ampliado em educação, mas também de melhoria da qualidade do gasto. Né? Isso a gente sempre fala, eficiência de recursos, no uso dos recursos. Sim. Mas o que é isso na prática? Sim, né? Sim. Se é uma questão de falta de recursos ou de gestão, né? Onde é que a gente esbarra? Ou também de foco político, de prioridade, né, Caio? Teria que juntar tudo? Beth, a gente não pode ter um debate que é um debate que acaba sendo uma falácia entre investir mais e investir melhor. A gente precisa fazer os dois em conjunto. Nós não investimos ainda o suficiente em educação. A gente está muito atrás dos países envolvidos, o que quer dizer que a gente tem menos tempo na escola, a gente tem professores menos valorizados, a gente tem pior infraestrutura. Então, eu estava falando para vocês de 7 pontos. Né? Os 3 primeiros é reconhecer que a gente precisa de melhor acesso, a gente precisa também de um fluxo mais adequado e de qualidade da aprendizagem. Mas do ponto de vista de gargalo sistêmico, né? Nós precisamos garantir infraestrutura adequada, nós precisamos garantir mais tempo das crianças na escola, isso custa bastante, né? Diretores selecionados por critérios técnicos, né? E também professores valorizados e melhores, formados com mais qualidade. Basta lembrar que a gente tem hoje metade dos nossos professores, ou quase metade dos nossos professores do ensino fundamental, não tem formação apropriada para a área, para a disciplina que lecionam. Né? Então, nosso quadro, se a gente vai fazer, por exemplo, uma comparação com o futebol, a gente tem pouco investimento, né? O que quer dizer um centro de treinamento deficiente. Né? A gente tem técnicos que são, no final das contas, usando técnico como uma metáfora, para uma comparação para diretor, que não são selecionados de acordo com as capacidades ou com o histórico que tem, né? E a gente tem professores que é como se fossem os jogadores que vão na sala de aula fazer o gol, que é de fato direito à educação para as crianças, com pouca formação, né? Para além disso, uma partida com uma duração menor.
menos do que 90 minutos, como a gente vê no futebol, né? Hoje, em média, uma criança passa 4 horas na escola, sendo que educação nos países envolvidos é de pelo menos 6, 7 horas diárias letivas. E levando em conta que tem alimentação, eles se alimentam, tem um quadro também, né, em cidades mais pobres, que as crianças até vão para a escola sem se alimentar, quer dizer, isso também dificulta o aprendizado, né? É toda uma questão também que tem que pegar no social também, né, Caio? A educação tá interligada, né? Isso levanta um outro ponto. Não é só investir mais, investir melhor, mas é também investir de uma maneira mais equitativa. Porque a gente fala, o Brasil investe pouco por aluno na comparação internacional. É verdade. Só que quando a gente vai comparar os municípios relativamente ricos e os municípios muito pobres, qual que é o dado? Qual que é o cenário? Os municípios mais pobres investem cerca da metade por aluno do que investem em médios municípios mais ricos. Ou seja, no final das contas, a gente tem um sistema educacional que aumenta as desigualdades, na verdade não aumenta, mas ele reproduz desigualdades, né, em que os municípios pobres, que atendem os alunos mais vulneráveis, têm menos recursos para fazer girar, para fazer rodar as políticas educacionais que a gente tanto precisa. Portanto, a gente precisaria enveredar por um caminho de futuro do Brasil em que se tenha de fato igualdade de oportunidades, e a igualdade de oportunidades começa pela igualdade de aprendizagem na educação. Falando nisso, né, a gente pode falar do Fundeb, né? Perfeito. Que é ali o mecanismo de financiamento ali, né, das escolas de base, que está para expirar o ano que vem. Como vocês, o Todos pela Educação, a gente sabe que está ali no movimento, ali para manutenção, para melhorar a distribuição. Como é que está essa questão, Caio? Olha, em relação ao Fundeb, nós temos 2 visões que se coadunam, né? A primeira visão é uma visão de muito temor, com o risco do Fundeb acabar. Há o risco mesmo, Há um risco Caio? do Fundeb acabar. Nós precisamos votar uma PEC e uma lei de regulamentação até dezembro de 2020. E nós sabemos que o cenário legislativo em Brasília está bastante atribulado. E levando em conta que é um ano de eleição, fica esvaziado, né? Exatamente, exatamente. Então tem um risco muito grande do Fundeb acabar. Lógico que ninguém quer isso, né? Todos os atores que participam do debate falam da importância do Fundeb porque é uma política pública extremamente exitosa, né? E que tem, durante a última década de vigência do Fundeb, gerado um efeito positivo em apoio ao atendimento escolar, redução gigantesca das desigualdades e apoio à continuidade das políticas públicas que a gente estava falando que é tão importante, né? O fim do Fundeb, por que ele é um temor para todos nós? Porque se o Fundeb acaba em 31 de dezembro de 2020, da noite para o dia, os 1.000 municípios mais pobres do Brasil perdem metade do orçamento para investir em educação. Da noite para o dia. Isso significa o quê? Não consegue pagar professor, fecha escola. É o colapso, né, colapso. do sistema, exatamente. Então esse temor é gigantesco. Mas isso se coaduna se liga com um outro olhar para a questão do Fundeb, que é uma janela de oportunidade, né? O Fundeb representa metade do financiamento da educação básica no Brasil. Metade. Se a gente melhora a distribuição e a utilização desses recursos que são redistribuídos pelo Fundeb, a nossa chance de fazer um salto em matéria de qualidade educacional é gigantesca. Então, para isso também que os prefeitos, os candidatos a prefeitos, as candidatas à prefeitura no ano que vem têm que estar olhando, tanto para a perspectiva de um possível fim do Fundeb, quanto a perspectiva de mais investimentos em educação, principalmente nos municípios mais vulneráveis, e o que será possível de fazer com esse recurso adicional, com maior eficiência do gasto. Uma das coisas que a gente pensou nessa série também é falar de exemplos positivos ao redor do Brasil. Os prefeitos que vão assumir as cidades nos próximos anos vão enfrentar um cenário econômico que não é dos melhores. Eu queria que você falasse um pouco sobre quem está fazendo bem educação pública no Brasil, quais são os exemplos que a gente pode se espelhar e o que há de diferente aí. Paulo, para começar, vem sempre o exemplo do Ceará. Sim. Na mente de todo mundo, porque o Ceará conseguiu fazer uma mudança em termos de qualidade do seu sistema de ensino, não só o sistema estadual, mas os municípios, quase todos, quase 100% dos municípios do Ceará atingiram as suas metas educacionais. E como que eles fizeram isso, né?
fazendo o feijão com arroz. Isso é importante de ter em mente. Nós não precisamos de uma revolução em termos do que em reinventar a roda no sistema educacional. Nós sabemos o que precisa ser feito. Precisa de compromisso político, precisa de política de formação de professores adequada, todas aquelas políticas que a gente falou, infraestrutura também adequadas nas escolas, mas o fundamental ali foi, e no Ceará, e isso tem sido também repercutido em outros locais do país, Espírito Santo, Pernambuco, para além de municípios, outros vários pelo país inteiro, é uma questão de continuidade das políticas públicas, independentemente de quem esteja no governo. Né? Entrou oposição no governo, mantém as boas políticas públicas. Pode criar novas, mas mantém aquelas que têm dado certo. E que têm dado certo para melhorar a aprendizagem, e além disso, contando com uma rede de colaboração estadual. Então, o governo do estado de Ceará apoiando seus municípios e os municípios se apoiando mutuamente, né? Cooperando, pensando então nessa oportunidade de aprendizagem para todas as crianças cearenses. Então, é um exemplo de sucesso que a gente tem que usar como justamente um norte de inspiração para o Brasil. Não que esse modelo tenha que ser exatamente replicado, porque as situações no Brasil são as mais diversas, mas como inspiração. Quando você fala da cooperação, o que é? O governo fornecendo assistência técnica? Eu queria que você falasse mais concretamente o que é exatamente. É assistência técnica, é também material didático articulado e bem construído, cursos de formação de professores, apoio na construção de formas de seleção de diretores melhor preparadas, melhor embasadas, além de também apoio financeiro, muitas vezes, para os municípios. Né? Então, por exemplo, existe uma premiação no estado do Ceará que é para as melhores escolas, a escola nota 10. Isso gera não só um apoio financeiro para as escolas, mas também uma questão de valorização dos bons resultados. Sem falar da política de valorização dos bons resultados, que é uma política estadual, que é do ICMS Educação. É a distribuição do ICMS, da cota parte dos municípios, de acordo com o avanço educacional que os municípios observam em matéria de, justamente, resultados de aprendizagem. Caio, eu queria saber a sua avaliação sobre a política nacional para a educação do governo Bolsonaro, o MEC, tivemos um contingenciamento de recursos. Qual a sua avaliação da atual política? Olha, quando a gente vai fazer uma avaliação mais ampla da política educacional do país, a gente pode se guiar, por exemplo, pelo Plano Nacional de Educação, né? Que foi uma lei construída em 2014, votada com amplo apoio no Congresso Nacional e que coloca metas e estratégias, né, para a evolução do Brasil até 2024. Portanto, esse governo está sob justamente a égide do Plano Nacional de Educação. O que a gente consegue ver é que as prioridades desse governo, principalmente na educação básica, né, são prioridades que, de fato, concretamente, não estão avançando com as estratégias do Plano Nacional de Educação, né? A gente precisa se reorientar justamente na nossa política educacional para aquilo que a gente pactuou lá atrás, em 2014. Nesse sentido, a gente precisa também pensar do ponto de vista da prioridade que o governo está dando para a educação, né? Educação está o tempo inteiro na mídia, sim, bastante repercutida, né, quase diariamente, por conta das ações que são feitas pelo Ministério ou das polêmicas do Ministério. Sim, mais polêmicas do que ações às vezes, né? Mas o fundamental é pensar que prioridade também é uma questão de prioridade orçamentária. Então, sob essa lente, a gente precisa lembrar que durante boa parte do ano nós tivemos grandes contingenciamentos no Ministério da Educação. Contingenciamento no Ministério da Educação, sendo que o orçamento do último ano já foi elaborado bastante de forma ajustada, né? A gente precisa lembrar qual é o efeito prático disso nas universidades e também em programas fundamentais como para a infância, né, que teve também contingenciamento. Então, esse tipo de política educacional no país tem que ter prioridade total. E não foi uma coisa que a gente observou tanto nesse ano. Certo. Caio, estamos no final da nossa entrevista, né? Uma pena que passou tão rápido. Eu queria encerrar
falando assim, já que estamos falando de eleição municipal, né, ali vamos ter vários candidatos e candidatas, renovação das câmaras municipais, você acredita que falta compromisso político com a melhoria da educação? Beth e Paulo, diria para vocês que essa é a pedra angular do diagnóstico sobre os problemas na educação brasileira. O Brasil, em 2022, ou seja, na metade da próxima gestão municipal, vai alcançar o bicentenário da independência, sem que nós tenhamos uma cidadania emancipadora que garanta condições mínimas de aprendizagem para todas as crianças e todos os jovens. Portanto, a gente não tem uma cidadania plena depois de 200 anos de história. Bom, o que falta no final das contas? É compromisso político. É maior investimento em educação e isso não é só o governo federal. Os municípios têm que investir mais, têm que fazer esforço fiscal para justamente garantir educação de qualidade. Mas é também um compromisso de lutar as batalhas necessárias para eficiência do gasto. E eficiência do gasto é foco na aprendizagem dos alunos. Não tem nenhuma outra ideologia que a gente deve seguir na educação que não a aprendizagem dos alunos. Isso também requer, claro, autonomia qualificada dos professores, né? Então, quando a gente está falando de, no final das contas, compromisso político, o que é isso? Colocar a educação em primeiro lugar. Não só no discurso, mas na prática, né? Então, é maior investimento em educação, é também a questão de maior eficiência, melhor uso dos recursos, foco na condição de aprendizagem, nos direitos de aprendizagem dos mais vulneráveis, que são aqueles que hoje têm o direito menos garantido, e no final das contas a gente precisa também de um espírito público de continuidade das boas políticas. Tá certo. O fla-flu que tem de educação, nós não podemos deixar como reféns as crianças e os jovens e seus direitos. E nesse fla-flu, o que a gente deveria ter justamente como ideal é oposição e governo trabalhando juntos, mantendo as boas políticas e pensando justamente quais são aquelas políticas que melhor se encaixam para resolver os nossos gargalos. Tá certo. Caio, muito obrigada pela sua entrevista. Paulo, obrigada. E você continua acompanhando aqui a nossa série Cidades 2020 com os principais temas que vão impactar nas eleições e na vida de toda a população. Obrigada, até mais.